Olá pessoal, dando continuidade a esse módulo Introdução ao Estudo das Soluções, vamos conhecer agora um importante parâmetro da solubilidade, o chamado coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ele expressa a máxima quantidade de soluto que uma determinada quantidade solvente pode dissolver a uma dada temperatura. Então, é a quantidade máxima de soluto que uma quantidade padrão de solvente, que pode ser 100 gramas de solvente, pode ser 1 quilo de solvente, pode ser 1 litro de solvente, mas é mais comum utilizar para 100 gramas de solvente. Por exemplo, a 25 graus Celsius e 1 atm, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 35,5 gramas em 100 gramas de água. Significa que em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, a massa máxima de cloreto de sódio que é possível dissolver em 100 gramas de água é 35,5 gramas. Então, o coeficiente de solubilidade é o parâmetro quantitativo da solubilidade. É a quantidade máxima de soluto que uma determinada quantidade solvente pode dissolver. É muito comum usar o coeficiente de solubilidade na forma de gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Uma outra forma menos comum é gramas de soluto por 1 litro de solvente, quando o solvente é líquido. Então, nós podemos dizer que o coeficiente de solubilidade de uma substância, ele vai depender de vários fatores, mas sobretudo da temperatura. Tem substâncias que o aumento da temperatura gera aumento do coeficiente de solubilidade. Tem substância que o aumento da temperatura, ele reduz o coeficiente de solubilidade. Então, essa relação entre o coeficiente de solubilidade e a temperatura, ela é expressa em gráficos chamados de curvas de solubilidade. As curvas de solubilidade, na verdade, são gráficos que relacionam o coeficiente de solubilidade da substância em gramas de soluto por 100 gramas de solvente em função da temperatura. Nesse caso, eu tenho aqui o solvente, a água, e eu tenho uma curva de solubilidade do nitrato de potássio em água. Nitrato de potássio tem a fórmula de KNO3. Então, eu posso dizer que a dissolução do nitrato de potássio tem coeficiente de solubilidade aumentado com o aumento da temperatura. Então, eu posso afirmar, veja só, que a dissolução do nitrato de potássio em água, ela é uma dissolução endotérmica. O aumento da temperatura determina aumento da solubilidade do nitrato de potássio. A gente pode dizer que quando a solução ficar saturada em nitrato de potássio, um equilíbrio físico e heterogêneo será estabelecido. Um equilíbrio entre o nitrato de potássio sólido e seus íons dissolvidos na solução aquosa saturada. Então, quando a solução se tornar saturada em nitrato de potássio em cada temperatura, esse
esse equilíbrio não é um equilíbrio químico, é um equilíbrio físico e heterogêneo entre o nitrato de potássio sólido e seus íons dissolvidos na solução. Então, eu posso dizer que a variação da entalpia da dissolução do nitrato de potássio em água, ela é endotérmica. Então, o aumento de temperatura tem um princípio que rege os equilíbrios, que chama princípio de Le Chatelier. Ele diz que o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico da transformação. Então, o aumento de temperatura vai favorecer o sentido direto. Eu posso dizer que o sentido direto se chama dissolução e o sentido inverso se chama precipitação. Se a solução está saturada, a velocidade da dissolução é igual à velocidade da precipitação. Mas o aumento da temperatura vai deslocar esse equilíbrio. O aumento da temperatura vai favorecer o sentido que absorve calor. Por isso, vai favorecer a dissolução do nitrato de potássio em água. Então, o aumento de temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade de substâncias cujos processos de dissolução são processos endotérmicos. Então, aumentar a temperatura eleva o coeficiente de solubilidade. Mas tem substâncias, veja só, cujo processo de dissolução é exotérmico. E nesse caso, o aumento da temperatura promove redução do coeficiente de solubilidade. Você vê que esse gráfico ilustra a dissolução do sulfato de lítio em água. A dissolução do sulfato de lítio é exotérmica. Esse processo de dissolução, ele é um processo que libera calor. A dissolução é exotérmica. Significa o quê? Que o processo de equilíbrio que eu tiver entre sulfato de lítio sólido e seus íons dissolvidos na solução aquosa, que são os íons lítio e os íons sulfato, o processo de dissolução, quer dizer, o processo de dispersão do sulfato de lítio na água é um processo que tem variação de entalpia negativa. Significa que o sentido direto é exotérmico. Significa que o processo de dissolução do sulfato de lítio causa aumento da temperatura do meio. Ele é exotérmico. Mas, segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. E o sentido endotérmico, nesse caso, vai ser o sentido inverso. Então, eu posso dizer que o aumento da temperatura, nesse caso, favorece a precipitação, favorece a redução da solubilidade do sulfato de lítio em água. Tem substâncias que podem dissolver sem variar a entalpia. Por exemplo, se eu dissolver benzeno no tolueno, veja só, vou colocar aqui, se eu dissolver, veja só, benzeno no tolueno, são substâncias muito parecidas, veja só, benzeno e
tolueno. A dissolução de benzeno em tolueno tem uma variação de entalpia praticamente nula. Então, nesse caso, o ΔH, a variação da entalpia da dissolução é nula. Significa que as interações soluto-solvente, quer dizer, benzeno-tolueno, têm intensidades muito parecidas com as interações benzeno-benzeno e benzeno e tolueno. Então, nesse caso, eu digo que a formação da solução do benzeno com tolueno é uma solução ideal. Uma solução ideal, ela tem variação de entalpia do processo da dissolução tendendo a zero. Significa que praticamente não absorve calor nem libera calor. Mas isso dificilmente ocorrerá com soluções cujos solutos são iônicos. Quando o soluto é iônico, se verifica ou uma endotermia ou uma exotermia do processo. Agora, a seguir, veremos curvas de solubilidade de sais hidratados. Veremos agora, gente, curvas de solubilidade de sais hidratados. As curvas são caracterizadas, veja essa, por pontos de inflexão. Veja que essa é do cloreto de cálcio hidratado. Então, inicialmente, numa temperatura mais baixa, ele está hexahidratado. Significa que para cada mol de cloreto de cálcio, tem 6 mols de água e essas moléculas de água ficam incorporadas no retículo cristalino. Aí, o que acontece? À medida que aumenta a temperatura, aumenta o grau de hidratação do sólido iônico. Então, ele passa de hexahidratado para tetrahidratado. Então, esse ponto aqui que existe na curva é chamado de ponto de inflexão. O ponto de inflexão na curva de solubilidade de sais hidratados irá mostrar a alteração do grau de hidratação do sólido. Você vê que novamente outro ponto de inflexão. O cloreto de cálcio tetrahidratado se transforma em cloreto de cálcio dihidratado. Então, esses pontos de inflexão são características de curvas de sais hidratados. Quer dizer, o aumento da temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade do cloreto de cálcio, mas em determinadas temperaturas ocorre a alteração do grau de hidratação do sal. Veja uma curva de hidratação do sulfato de sódio decahidratado. Veja que vai aumentando a temperatura, vai aumentando o coeficiente de solubilidade do sulfato de sódio decahidratado. Mas quando atinge 32,4 graus Celsius, veja só, temos um ponto de inflexão. O sulfato de sódio hidratado se transforma em sulfato de sódio anidro. Quer dizer, perdeu as moléculas de água de hidratação. Ele se transforma em sulfato de sódio anidro. Olha que interessante. Quando o sulfato de sódio estava hidratado, a dissolução era endotérmica. O aumento de temperatura promovia o aumento da solubilidade desse sal. Mas o ponto
ponto de inflexão revela a mudança no sal deixa de ser hidratado para ser anidro, quer dizer, não tem água no retículo cristalino. E aí a dissolução passa a ser exotérmica. Então, é uma grande alteração na variação da entalpia do processo de dissolução. Então, quando você se deparar com curvas de solubilidade, com a presença desses pontos de inflexão, saiba que são curvas que representam a relação entre o coeficiente de solubilidade e a temperatura de sais hidratados. E cada ponto de inflexão significa a mudança do grau de hidratação do retículo cristalino. Então, gente, a partir do coeficiente de solubilidade das substâncias em determinados solventes, eu posso propor uma outra classificação para soluções. Me acompanhe do lado de cá. E agora, eu posso classificar as soluções como insaturada, saturada e supersaturada. É a última classificação das soluções que eu quero fazer. A solução insaturada, ela é chamada não saturada, é aquela que tem uma quantidade de soluto dissolvida que é menor do que aquela que precisa para saturar a solução. Quer dizer, a solução insaturada tem menos soluto dissolvido do que podia dissolver. Quer dizer, a quantidade de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então eu digo que na solução insaturada, o equilíbrio de solubilidade ainda não foi atingido. O processo de dissolução ainda é espontâneo. Agora, a solução saturada é uma solução que já há o equilíbrio entre o soluto não dissolvido e o soluto dissolvido. A solução saturada, ela tem uma quantidade de soluto que é igual àquela que precisa para saturar a solução, para saturar o solvente. Então, na solução saturada, nós vamos falar na existência do chamado equilíbrio de solubilidade. O equilíbrio de solubilidade, ele foi atingido. Significa que na solução saturada, a velocidade da dissolução é igual à velocidade da precipitação. Quer dizer, continua a dissolver, mas com a mesma velocidade com que o soluto precipita. Então, a quantidade de soluto é igual àquela que precisa para saturar a solução. As soluções insaturada e saturada são soluções termodinamicamente estáveis. São soluções, na verdade, de grande duração termodinâmica. Já a solução supersaturada é uma solução metaestável. Significa que é a solução termodinamicamente de pouca estabilidade. A solução supersaturada, incrivelmente, tem uma quantidade de soluto dissolvida maior do que poderia dissolver. Quer dizer, a quantidade de soluto aparentemente dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade. Quer dizer, isso não é uma condição de estabilidade, não é? Ultrapassou o limite da estabilidade. A quantidade
quantidade soluto, a que está dispersa na solução, é maior do que aquela quantidade soluto necessária para saturar o solvente. Veremos então em uma curva de solubilidade como caracterizar as soluções em insaturada, saturada e supersaturada.